Boa noite, igreja! Meus amados, o primeiro tema de hoje, desse jejum, é quebrantamento. Quebrantamento. Olha só que palavra bonita, né? Quebrantamento. Que coisa maravilhosa ouvir isso. Ai, Fran, eu não acho, não. Mas é sim, meu amado, é sim, sabe por quê? Porque quando nós estamos quebrantados diante de Deus, nós temos mais dele na nossa vida. Quando nós nos quebrantamos diante dele, nós temos menos de nós e mais dele. Então, olha só que maravilhoso que é isso. É poderoso demais. Mas para nós chegarmos ao quebrantamento, nós precisamos caminhar um pouco. E o primeiro passo, a primeira parte desse caminho é o reconhecimento. Reconhecer o quê? Nós precisamos reconhecer que Jesus morreu na cruz por nós. Ou seja, lembrar. Reconhecer é lembrar o que Jesus fez por nós. Reconhecer é lembrar que nós somos pecadores. Reconhecer é lembrar que por causa de nós, mesmo sendo pecadores, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou por amor a nós. Reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Lembrar dessas coisas, lembrar disso. Lembrar de uma história que já está sendo contada há mais de 2000 anos. Precisamos relembrar, precisamos parar e pensar nisso. Lembrar. Quando nós passamos por essa parte do caminho, lembrando do que o Senhor fez por nós, então nós podemos passar para o próximo ponto, que é o arrependimento. Sem nós reconhecermos, nós não nos arrependemos. Então, depois que a gente reconhece, nós conseguimos ir para o arrependimento. Mas, Fran, eu já aceitei Jesus, já me arrependi, já entreguei a minha vida. Tudo bem, mas muito de nós fizemos isso apenas por gratidão, porque foi tão lindo o que Jesus fez por nós, então nós somos tão gratos que nós agradecemos Ele, entregando a nossa vida. Mas nós precisamos entender, meus amados, que nós precisamos também nos arrepender dos nossos pecados. E precisamos entender que pecado é pecado. E precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento. Mas, Fran, mesmo eu, que já estou na igreja há 45 anos... Mesmo eu que já estou na igreja, nem lembro mais. Já está caindo os dentes já de estar na igreja. Sim, você, eu, cada um de nós precisamos de arrependimento cada dia e todos os dias. Sem arrependimento, nós podemos dizer até que mudamos de religião. Apenas isso. Mas não é isso que Jesus nos propõe. Jesus nos propõe a viver com Ele. Conforme o exemplo que Ele nos deu, conforme a vida dEle. Então nós precisamos passar pelo arrependimento. Porque o nosso Senhor morreu numa cruz para que pudesse nos perdoar, para que nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados, o pecado que nos separou de Deus Pai, agora pago pelo nosso Senhor. E nós precisamos entender isso, cada um de nós. A palavra do Senhor diz: todos os dias tome a sua cruz. A cada dia nós precisamos decidir, nos posicionar e tomar a nossa cruz. É diário, é dia a dia. Então é uma decisão, não é uma decisão que eu tomei uma vez na vida e agora eu vivo de qualquer jeito, porque lá atrás eu decidi, igual aquela história daquele marido
né, que a mulher chegou para o pastor e para a pastora e falou: "Eu não aguento mais, eu acho que esse homem não me ama. Ele não fala que me ama. Eu pergunto para ele, ele fica em silêncio, ele não fala. Eu falo: benzinho, você me ama, e ele não fala nada. Então, por favor, pastor e pastora, falem com ele." Aí eles chegaram lá para o marido, né, e falando: "Olha, meu amado, a gente veio aqui, né, como seus pastores, saber o que está acontecendo. A sua esposa falou assim, assado e tal." Aí ele olhou para os pastores bem sério e falou assim: "Ué, eu amo ela sim, é claro. E no casamento eu disse isso, eu sou homem de uma palavra só." Mas às vezes, a gente dá risada, mas às vezes nós somos assim com Deus. "Não, Deus, lá quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já disse que te amava, pronto, acabou. Não precisa mais." Não é assim, nós precisamos de arrependimento diário. Porque todos os dias nós pecamos, ou tem alguém aqui que não pecou hoje? Se tiver, ora por mim, por favor. Todos nós pecamos. Só existe um bom, que é Deus. Ele é bom. Ele é bom. Quando reconhecemos o sacrifício de Jesus como expressão de amor e renúncia por nós, vamos experimentar o arrependimento. O arrependimento é quando eu busco a presença de Deus para me converter dos meus maus caminhos. Mateus 7,14, a palavra do Senhor diz assim: "Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram." E são poucos que o encontram. Deu frio na barriga? Deve dar frio na barriga, meus amados. Porque o caminho é estreito, não é largo, não é de qualquer jeito. Tem uma forma, tem um modo, tem um exemplo, tem um testemunho chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra fala que Ele se humilhou. Ele mesmo se humilhou. Ninguém escolheu humilhar Ele, mas Ele mesmo, tomando forma de homem, se humilhou. E quem somos nós para não nos arrepender dos nossos pecados, para mudar a nossa forma de viver? Quem somos nós? João 14,6, o Senhor diz assim: Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Todos os caminhos levam a Cristo? Não, só existe um caminho que leva a Deus: Jesus Cristo. Só existe um caminho. Eu posso tomar vários caminhos, todos chegam no céu. Mentira! A palavra de Deus é dizendo que Jesus é o único caminho, e somente Ele é a verdade e a vida. O verdadeiro arrependimento destrói as forças do maligno e se manifesta através de uma mudança na nossa mente e no nosso comportamento. Quer saber se uma pessoa realmente se arrependeu dos seus pecados, anda buscando o Senhor? É através das suas atitudes, da forma com que ela procede, da forma com que ela vive. Mateus 3,8 diz assim: "Produzam frutos dignos de arrependimento." A nossa vida precisa produzir frutos de arrependimento. Atos 3,19: "Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados." Romanos 12,2, olha o que diz: "E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quantas vezes eu e você estamos no dia a dia dizendo: "Não, Deus não, a vontade de Deus não é tão boa assim."
não é tão agradável assim, mas sabe por quê? Porque a palavra está dizendo ali, nós precisamos deixar que o Senhor faça o quê? Transforme a nossa mente, porque então, só assim, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos viver com Cristo conforme nós vivíamos no mundo. Só que no mundo é assim, se eu divido, eu fico sem. Mas com Deus não, se eu divido, eu tenho mais. No mundo, se eu morro, acabou. Para Deus, se eu entrego a minha vida, aí sim que eu tenho vida. Quando morro, aí que tenho vida. As coisas são ao contrário. Quando perdoa, é aí que eu ganho. Mas para o mundo, quando nós perdoamos, o mundo acha que nós perdemos. As coisas do reino são contrárias, são contramão das coisas do mundo. E nós precisamos deixar que o Senhor transforme a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, como podemos alcançar o quebrantamento? O que é quebrantamento? O quebrantamento significa enfraquecido, abatido, sem forças. É isso que significa o quebrantamento. Mas, Fran, então eu tenho que andar sem forças por aí. Eu tenho que andar abatido por aí. Meus amados, nós, mais uma vez, precisamos transformar nossa mente para entender que quando nós nos colocamos enfraquecidos, sem forças, diante do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, então quando nós nos levantamos, as situações nos encontram forte, o mundo nos encontra forte, o maligno nos encontra forte. Por quê? Porque nós nos quebrantamos diante daquele que é o Todo-Poderoso. Não adianta, sabe, às vezes porque nós sofremos tanto, porque nós nos quebrantamos diante do mundo, diante das circunstâncias, diante do desespero, diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas quando chegamos para Deus, chegamos de nariz empinado dizendo: olha aqui, Deus. Aí vem a situação, a gente e olha para Deus: eu quero uma explicação, Deus. É o contrário. Nós precisamos chorar e nos quebrantar diante do nosso Deus, porque então Ele nos fortalecerá. Então nós poderemos chegar diante das circunstâncias, das situações, dos montes e dizer: olha só o tamanho do meu Deus. Vocês estão entendendo? Não, vocês não estão entendendo. Deixa eu tomar uma água. Quantos estão entendendo? Me convenceram um pouco. Temos que entender que precisamos ser fracos diante do nosso Deus, para que possamos ser fortes diante do mundo e do maligno. Aleluia. Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas busquem. Fala assim: eu preciso entender que eu preciso buscar a Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar o Senhor. Buscar não é apenas soltar ali uma meia dúzia de palavras e pronto, acabou. Mas buscar é ter um relacionamento, é ter uma intimidade com o nosso Senhor, é conhecê-lo. E sabe o que é interessante? Quanto mais a gente busca conhecer o nosso Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos também.
mas nós entendemos a nossa identidade. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes a gente fica se batendo por aí, não entendendo quem nós somos, mas não entendemos a nossa identidade porque não buscamos Deus, porque Ele nos revela todas as coisas. Ele revela o propósito pelo qual nós existimos, o propósito pelo qual nós fomos feitos, porque Ele nos fez. Afinal de contas, Ele é Deus. Amém? Então, meus amados, nós precisamos entender. Eu gosto de sempre lembrar de uma experiência que eu tive num tempo desses de busca. Sabe aquele tempo maravilhoso que você se entrega, que você está ali orando, né? Como aquele louvor fala, né? O tempo passa e você não vê. E o Senhor começou a me perguntar: filha, qual é o relacionamento mais profundo e mais íntimo entre pessoas? Eu parei e pensei e falei: Deus, é de mãe e filho, né? Filho sai de dentro da gente, tal, mama, tá ali a gente balangando, né? Ele falou: não. O relacionamento mais íntimo entre pessoas é do noivo e da sua noiva, porque eles se tornam um. E ele falou: é assim que eu quero ser contigo. Quero ser um contigo. Quando você exalar um perfume, precisa ser o meu perfume. Quando você caminhar, precisa ser os meus passos. Quando você falar, precisa ser a minha palavra. Eu quero ser um contigo. Uau! Meu Deus! Que maravilhoso! Que maravilhoso! E sabe, quando vem os momentos difíceis, eu lembro dessas experiências que eu tive lá no quarto, eu e o meu Senhor. E isso me traz força para continuar. As palavras que Ele me disse em secreto me trazem força para continuar. E quebrantam o meu coração. Por isso nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Não estou dizendo que eu já só a supra-sumo. Meu Deus, o Senhor sabe quanto eu tenho que crescer. Mas eu quero convidar você a nós crescermos nisso. Amém? Quebrantamento é um mover do Espírito de Deus em nossos corações, levando-nos a reconhecer nossas limitações, reconhecer nossos pecados, e levando a que a gente possa reconhecer que nós não conseguimos realizar nada, absolutamente nada sem Deus. Não conseguimos realizar nada. Nós precisamos de Deus para tudo. Precisamos dele para tudo, em todos os momentos. Salmo 51:10, olha lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meu meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus amados, peguem essas palavras e façam dessas palavras orações no seu dia a dia. Orem isso pelas suas vidas, pela sua família, para que a gente possa todos os dias nos quebrantar diante da poderosa mão, da presença do nosso Senhor, porque Ele é digno disso. Ele é digno disso. Ultimamente o inimigo anda mentindo para os filhos de Deus, para o povo de Deus que está ficando distraído. Se distrai com muitas coisas que estão acontecendo, aí o inimigo começa a mentir, dizendo que, Jesus não é tão poderoso assim. A vitória de Jesus não é tão verdade assim. Ou lança apenas um será? Sabe, naquele conflito que você está, de repente, o inimigo vem e lança um será?
E se você não estiver atento, você acolhe aquilo no teu coração e aquilo vira uma batalha na sua vida. Aprenda a ler a Bíblia para rebater as mentiras do diabo. Porque o nosso Senhor, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte e a palavra fala que Ele é sobre todo o nome. Não há ninguém maior do que Ele. Ele não conhece derrota. Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Pela vontade dEle, tudo foi criado. Aleluia! Pela vontade dEle tudo se fez, tudo se criou, apenas pelo som da sua voz. Uau! Será que esse Deus é poderoso? Quebrantamento revela as áreas em nosso coração que não agradam a Deus. Talvez você esteja perguntando, o que eu preciso mudar? Se quebrante na presença do Senhor e Ele te mostrará. Conhecemos a Deus como Salvador, mas precisamos também conhecer Ele como o nosso Senhor. Quando nós temos um Senhor, quando existe um Senhor, todo o resto são seus escravos. Nossa, franque duro, sim, nós escolhemos ser escravos por amor. Tem que ministrar essa palavra de novo. Escravos por amor. Amor ao nosso Senhor que deu tudo por nós. Escravos por amor ao nosso Senhor. E quando nós temos um Senhor, nós não somos mais donos de nada. Você não é mais dono da sua vida. Você não entregou ela para Jesus. Você não é mais dono da sua família, ou você ainda não entregou ela para Jesus. O que você ainda não entregou para o Senhor? O que na sua vida que você ainda continua sendo o Senhor? Procura aí na sua vida aquilo que está dando errado, que provavelmente você ainda não entregou ao Senhor. Pastora, ando falido. Provavelmente você ainda não entregou suas finanças a Deus. Pastora, minha família está destruída. Provavelmente você ainda não entregou a sua família ao Senhor. Pastora, meu ministério está destruído, derrotado. Provavelmente você ainda não entregou o seu ministério ao Senhor. Provavelmente. Você lembra daquela visão de João, lá que ele teve com o trono? Os 24 anciãos ali em volta do trono. E o que os anciãos faziam? Eles se prostravam e lançavam as suas coroas. E Jesus, Deus devolvia a eles. E eles novamente lançavam. E o Senhor devolvia a eles. E eles lançavam. Sabe o que isso me ensina? Que nós precisamos entender que nada é nosso. Tudo vem do Senhor. E quanto mais cedo nós entendemos isso e nos prostrarmos, nos quebrantarmos diante de Deus, mais cedo as coisas vão mudar em nossa vida. Isso inclui nós entregarmos tudo, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, entregar nosso trabalho, nossas emoções, nossas decisões, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. Às vezes você está vindo na igreja, mas os teus hábitos ainda são daquele velho homem, daquela velha mulher. Sabe aquele hábito de ficar olhando coisas na internet? Sabe aquele hábito de ficar fofocando, falando mal, contando piadas sujas? Sabe aquele hábito de corrupção? Sabe aquele hábito da mentira, do roubo, do engano? Talvez você ainda não largou esse hábito. Mas entenda
O quebrantamento não é apenas quando você vem num culto de domingo e se prostra aqui e fala: Senhor, eu me rendo. Mas é quando você sai daqui, lá na segunda, na terça, na quarta, o seu estilo de vida precisa ser um estilo de vida de quebrantamento. Ai, Fran, então quer dizer que eu preciso andar chorando: Jesus, eu te amo, Jesus. Não, você precisa fazer aquilo que é correto, praticar a justiça. Não é teu, não peca. O irmão está errado, vá até ele e o corrija em amor. Não fica falando para o vizinho: olha só o fulano, olha só o que ele anda fazendo. Já viu como crente gosta de fofocar? Olha, eu vou falar para você, mas é só para a gente orar, tá? Não é que eu vou falar mal da irmã. Queima! Lá no trabalho rouba tempo do patrão, o patrão rouba o salário do empregado. E daí, gente? Será que estamos representando, será que estamos tendo uma vida de quebrantamento? Mente para o patrão, faz tudo de... Sabe uma coisa que me deixa terrivelmente entristecida? É quando chega pessoas e fala assim: eu não contrato crente, é a pior raça que existe. Meu Deus! Porque o crente engana, o crente quer chegar depois, quer sair antes, não tem compromisso. Quando dá um tempinho, ele pega o que não é dele, faz fofoca na empresa, usa o telefone, usa o WhatsApp na hora do trabalho. Aí não adianta vir aqui fazer uma campanha de prosperidade, se o teu caráter te reprova. Se nós realmente temos um Senhor e servimos e seguimos Ele, então nós precisamos dizer, nós precisamos poder dizer isso ao Senhor: Senhor, anda com os meus pés. Senhor, fala com a minha boca. Senhor, vê com os meus olhos. Senhor, cheira com o meu nariz, ouve com o meu ouvido, sente com o meu coração. Mas sabe por que muitas vezes não conseguimos falar isso para Deus? Porque não queremos nos prostrar diante dEle. Não queremos nos quebrantar. Tem áreas da nossa vida que ainda estamos controlando, que ainda é nossa. E em muitas dessas áreas estamos pecando e prosseguindo a pecar. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João 3, do 3 ao 10. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo. E todo aquele que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele quem? Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Uau! Olha só o que diz a palavra. A palavra diz que aquele que vive pecando não o conheceu, não conheceu quem? Jesus. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso, você manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Uau! Deixa eu dar um tempo para você respirar. Porque essa é forte. Mas, Fran, isso quer dizer que eu não posso pecar nunca. Meus amados, isso quer dizer que o pecado precisa ser um acidente, não uma prática, um hábito em nossa vida. Isso quer dizer que precisa vir acidentalmente, não como aquele bichinho de estimação que você leva no colo dia e noite. Segunda Crônicas 7. Vamos iniciar lá no 14. A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Quem aqui deseja que o Senhor ouça a sua oração? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, ele diz, que ouvirá a nossa oração e sarará a nossa terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele seja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Todos os dias. João 15, 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Salmo 51, 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Por que eu estou lendo tanto texto, para que a gente possa entender que tudo isso está na Bíblia? E tudo isso não é palavra de homem, mas é a palavra de Deus. Amém? Quantos ainda estão acordados aí? O quebrantamento nos leva a ter uma direção clara e certa de decisões ou situações que estamos enfrentando. Quando estamos na presença de Deus, Ele nos constrange em amor por nossas vidas e nos mostra onde devemos mudar. Para mudar o nosso redor, precisamos passar por transformação, transformando-nos de dentro para fora. Só dessa forma, as situações ao nosso redor vão mudar. As situações à nossa volta mudarão. Quando nós mudarmos primeiro aqui dentro, a nossa transformação precisa ser de dentro para fora. Uma coisa que o pastor Michel fala é: falar até papagaio fala. Se você ensinar, né? Ele vai falar lorô. Ele vai cantar até o hino. Ele vai falar um monte de coisa. Mas atitudes corretas é aqueles que se posicionam diante de Deus. É aqueles que decidem, tomam uma decisão de estar quebrantados diante de Deus. Somente assim. Somente assim. O arrependimento leva ao quebrantamento. E o quebrantamento nos conduz às mãos do oleiro Jesus.
Nós precisamos descer à casa do oleiro todos os dias. Quantos aqui já ouviram o oleiro trabalhar ou sabem como o oleiro trabalha? O oleiro, ele trabalha com o barro, fazendo vasos de barro. É muito lindo o trabalho de um oleiro. É muito lindo. E o Senhor, a palavra do Senhor, ela nos compara a vasos de barro. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque o vaso de barro, quando está trincado, quando ele racha, o oleiro pode quebrar de uma vez, moer tudinho e fazer de novo. Um novo vaso, novinho em folha, lindo, maravilhoso. Olha só, aqui, Jeremias 18, do 1 ao 6, que a palavra diz. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, meu povo, será que não posso fazer com você como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Se coloque de pé, por gentileza. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O nosso Senhor, quando Ele vê que nós estamos rachados, quebrados, Ele termina de quebrar, Ele moe tudo e faz um novo vaso, para a glória de Deus. Mas quando nós não entendemos isso, nós acabamos indo para o oleiro Satanás. Só que esse, como está escrito na palavra João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Senhor, Ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Satanás quer te quebrar, ele quer te destruir, ele quer te matar. E quando a perseguição do inimigo vem, não é por causa de você, não é porque você é bonzona, não é por causa do propósito de Deus na sua vida. O inimigo quer destruir isso. O inimigo quer destruir o propósito de Deus. Olha só, o Senhor já nos disse. Sabe que eu sinto assim? Que já está tudo pronto. É só Ele dizer: agora, Iguaratuba tem o céu aberto. Mas Ele está esperando nós nos prepararmos, por amor de nós, porque Ele sabe que quando vier o tempo da batalha, aqueles que não estiverem preparados vão sofrer, aqueles que não se quebrantaram sofrerão.
Por quem nós estamos sendo moídos? Por quem? Se for por Deus, é para que seja feito um novo vaso. Se for por Satanás, é morte certa. Se você anda se prostrando diante das situações e acusando Deus, você está indo para a casa do oleiro errado. Mas agora, se você estiver se quebrantando diante de Deus, para se fortalecer diante das situações, então o Senhor te quebrantará, te fará um novo vaso, fará tudo novo. Fará tudo novo. Fará tudo novo. Fará tudo novo de novo. Qual que é o propósito que foi estabelecido na sua vida pelo nosso Senhor? Você tem um propósito. Não foi assim, tipo, nasceu. Não. Quando a tua mãe estava te dando a luz, o Senhor estava lá. E o Senhor estava esperando por você, falando: filhinho, filhinha, estou aqui, te esperando. Eu lembro que quando eu entrei na sala de parto, eu senti muitos anjos lá dentro. E todo aquele medo passou e eu fiquei tranquila. Eu sabia que o Senhor estava ali, esperando pelo filho dele. Qual que é o propósito da sua vida? Onde que o inimigo está querendo te travar, te paralisar, dizendo que você não pode acreditar, que você não consegue, que você não é capaz? Será que algum dia você já sentiu assim: nossa, eu sinto que que Deus me chamou para ser um líder de célula, e daqui a pouco veio a voz dizendo: você não consegue? Será que talvez tenha vindo uma voz dizendo assim: meu Deus, que lindo aquilo que o pastor falou, eu também quero ser um abençoador de missões na igreja, na cidade. E veio uma voz assim para você e falou: não, você não consegue, você não pode, você é pobre. Até que veio assim uma força dentro de você quando você está na presença de Deus, e você sente assim: meu Deus, a minha família será testemunho da força, da unidade, do poder de Deus, e eu vou testemunhar o que Deus pode fazer dentro de um lar. E de repente você olha e fala: não, mas a minha família é fracassada. Quer dizer uma coisa: se quebrante na presença de Deus e tome antibiótico. Quer ver? Mateus 11, 28 e 30. 28, 29 e 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua vida, para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual que é o analgésico? Você já tomou analgésico? O analgésico é aquele remedinho para passar a dor, uma aspirina. Você toma e a dor passa, mas ele não é um tratamento. Sabe qual que é o analgésico? Eu vos aliviarei. Só que o Senhor está falando, já entendi aqui. Mas o Senhor está falando: olha, nós precisamos de um tratamento diário, de um antibiótico. E qual é esse antibiótico? Aprendam de mim. Aprendam
de mim, porque eu sou manso, porque eu sou humilde de coração, e vocês acharão descanso das suas almas. Ou seja, o propósito de Deus não é pesado, não é uma carga pesada, não é um fardo pesado, não é impossível. O propósito de Deus é suave, é bom, é agradável. Só que o inimigo tem falado para o povo de Deus: não, esse negócio de propósito, esse negócio de compromisso é demais, é ruim. Você tem as suas coisas, você tem a sua vida, você tem o seu trabalho, você tem as suas coisas. Isso não. Só que o Senhor diz: aprendam de mim. Aprendam de mim diariamente. Me busquem, se quebrantem diante de mim, porque eu sou manso, porque eu sou humilde. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, diz o Senhor. O meu propósito para vocês é maravilhoso, é lindo, é agradável. Mas nós precisamos entender que o lugar onde conhecemos esse propósito, onde estabelecemos e é onde prosseguimos, é no lugar de quebrantamento. É no lugar de quebrantamento. O que nós podemos concluir de tudo isso? Precisamos reconhecer quem é o nosso Senhor, lembrar quem Ele é, lembrar das suas promessas. Precisamos nos arrepender e nos quebrantar diante dEle, nos humilhar. Precisamos reconhecer sempre a grandeza do nosso Deus. Precisamos continuar aprendendo, buscando a face e a intimidade. Precisamos conhecê-lo. Eu quero convidar você a ter um momento de reflexão, enquanto o louvor toca. Feche seus olhos e busque o Senhor. Se quebrante diante dEle. Se quebrante daquele que é o